conceito de encadeado dá isso. O que eu preciso fazer, tá, pessoal? Posso colocar múltiplos, posso colocar outro desvio condicional aqui dentro? Posso. Aqui o céu é limite. Por isso que a gente usa o conceito de encadeados. Depende o teu problema, você pode utilizar múltiplos desvios condicionais. Só que qual é a vantagem do encadeado, pessoal? Você limita o número de execuções, de linhas executadas pelo programa, quando tu consegue coordenar isso com a tua lógica de programação. Por exemplo, digamos que eu estou trabalhando com o conceito de A, tá? Por exemplo, A é maior que 10? Se sim, eu sei que todo valor a partir daí tem que ser maior que 10. Tem sentido eu passar por um desvio condicional e peço assim, ó. Pessoal, pensam no número. Tá, tu pensou num número maior que 10, 15. Daí eu disse, ele é maior que 10? É. Daí eu vou perguntar, ele é 4? Não tem sentido eu perguntar se ele é 4, se ele já passou por uma pergunta anterior que se ele é maior que 10. Se ele é maior que 10, ele não é 4. Não tem. Então, nesse sentido, vocês podem começar a implementar a lógica de vocês com os desvios condicionais encadeados. O que vai acontecer? O programa vai executar menos sentenças, menos comandos, vai ser mais rápido na execução, com esse exemplo que eu falei para vocês. Não tem sentido eu perguntar para vocês, A é maior que 10? É. Daí eu perguntar, ela é maior que 4? É óbvio que ele é maior que 4, eu já disse que ele é maior que 10. Ah, mas não faz mal eu perguntar, mais ou menos, faz, porque tu vai estar usando variável, tu vai estar usando linhas de corte, tu vai estar usando memória, isso reflete em tempo de execução. Então, com os desvios condicionais encadeados, vocês têm possibilidade, pessoal, de melhorar efetivamente a questão da lógica de vocês, ou melhor, implementar melhor a lógica a partir da otimização de códigos. Tá certo? Vamos ver como isso reflete no nosso diagrama de bloco. Desvio condicional encadeado. A condição, aquela história, verdadeira sai pela direita, sim, falsa sai pela esquerda. Nesta condição, sendo falsa, eu coloco mais uma condição e continuo. Direita verdadeira, esquerda falsa. Eu posso fazer múltiplos encadeamentos. Tem limite para isso? Não, não existe limites, tá certo? Mas sempre pensando que tu tem uma condição e um final. Tem um else ou não. Se for um desvio simples, um desvio composto, tá certo, pessoal? Como isso fica efetivamente a nível de atividade, a nível de exemplo. Então, a gente vai resolver agora o nosso terceiro exemplo. Elaborar um programa que efetue o cálculo do reajuste de um salário de um funcionário. Tá? Considere que o funcionário deverá receber um reajuste de 15% caso o seu salário seja menor que 500. Então, a primeira condição aqui, ele ganha 15% se for menor que 500. E tá resolvido o meu problema. Então, tu já pode pensar lá na lógica. Menos de 500, aplica 15% de reajuste e tchau, tia Chica. Acabou, já está calculado o meu salário. É o que está escrito aqui. Eu já posso pensar assim. No entanto, se o seu salário for de 500, mas menor que 1.000, ou seja, se ele for de 500 reais, porque antes era menor que 500, de 500 até 1.000, o reajuste é 10%. A segunda faixa é isso. Então, se ele não entrar na primeira, o meu problema tem que calcular o salário novo e ia terminar. Ah, ele não entrou na primeira. Ah, então eu vou ter que fazer um encadeamento. Bem possível. Ele entrou na segunda, 10%. E caso seja maior que 1.000, o reajuste deve ser de 5%. Então, a gente trabalha, eu sempre falo assim, no funil, em que tu coloca um dado de entrada e ele só vai sair numa saída aqui única. Aqui, se ele for menor que 500, eu já resolvi o problema, eu calculo e cai fora. Ah, ele não é menor que 500. Ah, se ele não é menor que 500, ele pode entrar em duas condições. Quais são as duas condições? Ou ele é de 500, eu vou botar aqui de 500 até 1.000, horrível, né, falar, e ele não é menor que 500, ele não é entre 500 e 1.000, ele só pode entrar aqui, eu não preciso nem testar e nem verificar qual é o valor dele. Não tem outra opção.
Não é menor que 500, ele não está entre 500 e 1000, ele só pode ser isso. Então, o famoso aqui vai ter um else. Com certeza. Meu Deus do céu, ainda bem que eu não preciso, vocês não precisam usar isso, né? Então aqui, ó, o que eu fiz? Isso aqui é o meu estilo, é o meu algoritmo genérico, tá certo? Vocês podem implementar isso de outra forma. Inclusive deveriam, né? Não aquela riscaria braba. O que eu fiz aqui? A gente vai usar este diagrama de bloco aqui para exemplificar e codificar isso lá no MATLAB. Depois eu vou deixar isso aqui. Aqui eu tenho o código, evidentemente, mas eu não quero que vocês olhem esse código aqui. Eu quero que vocês entendam o problema e o encadeamento aqui dos ifs, tá? Das condições. Primeira coisa que eu tenho que fazer no meu problema. Meu problema era pegar um salário, então a minha entrada de dados, o meu input está aqui. A minha saída de dados, o meu output, está aqui. Eu entro com um salário e saio com um novo salário. Tudo isso aqui, obviamente, é o meu processamento. Certo? O que é o meu processamento? Entrou o meu salário, eu verifico aquela história que eu falei do funil, tá? De resolver o meu problema. O salário é menor que 500, eu não estou dizendo nem que é igual, porque lá no problema estava escrito, se o salário for menor que 500, aplica 15% de aumento. Meu salário de entrada é menor que 500? O novo salário passa a ser o salário vezes, o salário que entrou, o novo salário é a saída, passa a ser o salário vezes, isso aqui é um vezes, tá, pessoal? 1,15. Tá? Não preciso explicar para vocês que se eu multiplico por 1,15, ele vai me dar 15% em cima do novo salário. Está resolvido o meu problema, cai fora, aplica o novo salário. Verificaram? Então, a história do funil. Essa condição está verdadeira, já entrou aqui, não testa mais nada. Aquela história que eu fiquei falando para vocês. Se o meu salário é menor que 500, por que eu vou testar se ele é entre 500 e 1000? Se eu vou testar se ele é maior que 1000? Ele não é. Ele é menor? Então, ele só vai fazer isso aqui, ó. Computacionalmente, ele só vai executar uma instrução. No entanto, se ele entrar aqui e essa condição não for verdadeira, bom, daí me abre outras possibilidades. Ele não é menor que 500, ele é acima de 500. Mas acima de 500 eu tenho duas condições. Como assim duas condições? Porque o meu problema me dizia que ele tiver entre 500 e menor igual a 1000, o que ele vai acontecer? Se isso for verdadeiro, ele vai ter 10% de aumento. Já se ele não for menor que 500, ele não for menor do que 1000, o que ele vai fazer? Só sobra uma condição, eu vou aplicar 5%. Por quê? Qualquer salário, se ele ganha 2, 3, 4, 100 mil, ele só vai ganhar 5% de aumento. Pronto, está resolvido o meu problema. Vocês viram que eu consegui segmentar bem a minha lógica, de forma que ele só vai fazer ou uma condição, ou no máximo duas. Porque, dado a segunda condição, ele já vai tomar uma decisão. Ou ele vem para cá, ou ele vem para cá. Eu sempre brinco, se o não é o else, ele testou, é menor que 500, resolveu. Não é menor que 500. É menor ou igual a 1000? É. Então, ele vai aplicar isso aqui e está resolvido o problema. Não é, vai sempre cair aqui. Está resolvido o meu problema aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos cair fora aqui. Deixa eu descartar estas riscarias. Só um pouquinho estabilizar aqui, pessoal. Botar para cá. Efetivamente, vir aqui e vou criar um novo programa, tá certo? Vamos criar aqui, edit, teste. Antes era 99, né? Vamos botar 98. Acho que até o final da aula a gente zera esse teste. Beleza. O que nós vamos fazer, então? Vamos atender exatamente... Deixa eu botar esse negócio para cá, para a gente ver. O que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, vamos pegar o salário. Como a gente vai pegar salário, mas antes, limpar a tela, limpar o ambiente das variáveis. Vocês podem começar, se vocês quiserem, vou fazer bem lento aqui, pessoal, vocês podem fazer junto aí, tá? Acho que seria uma boa alternativa. A gente vai... Vocês abrem aí o MATLAB, se é que já não está aberto, vou dar um tempinho para quem não, mas eu acredito que todos estão fazendo exercício, estão com ele aberto. Abram aí efetivamente um teste ou salário aí e começam a escrever junto o código com a gente para a gente ver se a gente consegue fazer junto, tá? Então eu limpei a tela,
limpei a área de memória. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar com o salário. Então, eu vou fazer salário é igual ao input, né? Vou fazer a entrada do meu salário, forneça o salário. 2 pontos, um espaçozinho, fecha, ponto e vírgula. Beleza. Entrada de dados está resolvido. O que eu tenho que fazer agora? A primeira coisa, obviamente, que eu vou usar um if, tá? Então, efetivamente, a primeira coisa que eu vou usar é a condição. Qual é a condição? Se o salário for maior... Opa, desculpa, menor que 500. Eu tô olhando aqui, eu tô copiando aqui, ó, salário menor que 500, tá? Essa condição aqui vai executar algo. Se ele é menor que 500, o que é feito? Ele vai atender, vai vir pela direita. Ó, essa aqui é a máxima, pessoal. A resolução algorítmica está aqui. Isso aqui, aquela brinca, ó. Aqui o engenheiro civil fez todo o projeto, tá? Aqui o pobre coitado do pedreiro aqui está sentando o tijolo. É o que a gente está fazendo, jogando isso aqui para código. Isso aqui é básico. Isso aqui que é complicado. Isso aqui que é o problema, a resolução. Voltando para cá. Se o salário for menor que 500, o que eu vou fazer? Eu vou calcular um novo salário. Ah, novo salário vai ser igual ao salário vezes o quê? 1,15. Está resolvido o meu problema. Não está resolvido? Ah, tem uma outra condição. Se isso é verdadeiro, vem para cá. Mas se isso aqui for falso, o que ele vai fazer? Ele vai vir para cá e vai vir com uma outra condição. Ah, então vai ter mais um if. If salário for menor ou igual a 1.000. O que ele vai fazer? Se isso é verdadeiro, ele vai fazer o quê? Vai vir para a direita. O novo salário, novo, underline salário, vai ser igual ao quê? Ao salário vezes quanto? 1,1, que ele vai ter só 10%. Beleza. Mas se ele não for verdadeiro, ele é falso. Tá aqui, ó. Ele vai vir para esse lado. Ah, então ele vai ter que fazer efetivamente aqui um else. Ó, ele já encadeou aqui certinho para mim quando eu dei um else. Ele me deu uma segunda opção. O MATLAB é muito querido conosco, ó. Ele já deixa tudo bonitinho. É só vocês não esculhambar isso aqui, tá? Então, ele vai dar uma segunda possibilidade. Quando não é menor ou igual, ele vai sair pela esquerda, pelo não. O que ele tem que fazer? Um novo salário vezes 5%. Então, imagina se o preguiçoso não vai copiar, né? Ctrl V, não mais 1, mas 5%, 0,1. Resolvido? Resolvido. Então, falta, quando eu abro um if, com um ifzinho, eu tenho que fechar um if. O que é fechar um if? Dar um end. Ah, agora fechou. Então, vocês viram que aqui, ó, esse aqui abriu, fechou. Isso aqui é um encadeamento, ele está dentro de um if maior. Ah, mas então eu abri aquele lá, eu vou ter que fechar aquele lá? Com certeza. Do um end, ele já vem bonitinho para mim e fecha. Abri um if, fechei um if. Abri um if, fechei um if. A priori, pessoal, tá certo. Calculou entrada de dados, processamento de dados, essa segunda parte. Ah, faltou a saída. O que eu vou fazer? Vou botar disp, novo, underline, salário. A priori, vai resolver o problema. Acho que sim, tá certo? Vamos ver se resolveu. Vamos ver. Forneça o salário. Vamos botar aí para não nos complicar. Menor que 500, tá? Até 500 é menor. Então, 500 ele vai ganhar 15%. 15% de 500, novo salário. Que legal, deu erro. MATLAB. Vamos ver o que é. Linha 12, display, novo salário. Vamos ver o que deu aqui. O que vocês acham que é? Estou aceitando sugestões. A nova variável do novo salário está definida dentro do if e eu acho que não é visível no final. O que vocês acham? Vamos ver como a gente resolve isso? O colega falou, eu não inicializei essa variável está posta dentro de um if. Vamos inicializar ela? Tipo assim, professor, se o salário for maior que 500 vai dar erro, eu acho. Por quê?
Eu acho, tô chutando. Porque, Não. porque tu tá criando a variável dentro do if, certo? Isso. Aí vai dar erro no final, se for maior que 500. Mas Por se for quê? menor, porque ela tá declarada dentro do if. Isso, porque ela não existe. Em algum momento, ela não vai existir. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver se é isso? Salário, opa, novo, underline, salário, igual a zero. Em tese, teria que resolver, então. Porque eu estou zerando, o que é isso aqui? Inicialização de variáveis. Vamos ver se está certo. Vamos tentar resolver esse problema. É bom que apareça esses erros. Novo salário, 500 pila. O que aconteceu? Por que deu isso? Estou aceitando sugestões. Isso é clássico para vocês. Não resolveu o problema. Porque ele não deu nenhum erro, mas o novo salário está ainda zerado. Poxa vida, o que eu fiz de errado, né? Vocês poderiam pensar agora. Então, para isso, nós temos aqui o código. O que será que eu fiz de errado deste código aqui para esse código aqui? Vamos ver? Clear all, aqui novo salário, nem tem lá, então quer dizer que não era. Salário igual input, que eu já coloquei lá na frente, aqui eu estou fazendo essa coisa, entre com o valor do salário, vou entrar num if, else, end. If, else, end. Display, novo salário. Poxa vida, o que está acontecendo? O código é igual. Professor, tem Fala. que ser menor que 500. O senhor botou 500. Aonde? Na entrada lá, forneço salário, o senhor colocou 500. Daí no if tá menor que 500, daí ele não vai entrar. Tem que ser tipo 499 a entrada. Por quê? Porque não tem o igual aí. Sim, e daí se for 500, o que vai acontecer? Vai printar zero. Isso, vocês entenderam isso, pessoal? Este código aqui tem um problema. Quando eu coloco 500, o que vai acontecer? 500, o salário 500 é menor que 500? Pergunta para vocês, 500 é menor que 500? Não. O que ele vai fazer? Ele vai procurar o end, vai acabar a execução e vai mostrar o novo salário. O novo salário é quanto? Eu inicializei ele em zero. Então, ele mostrou zero. Ele executou legal o problema. Aqui tem um problema de estruturação lógica, que tem um furo. Se eu entrar com 500, vai acontecer isso. Se eu entrar com 499, ou qualquer valor inferior, 499, o que ele vai acontecer? Ele vai me dar efetivamente o novo salário aqui. Ah, mas olha aqui, Salso, o que apareceu? Apareceu 489 com 90, 489 com 90. Por que apareceu duas vezes? Ele apareceu duas vezes porque esta aqui, essa condição é 499, é menor, ele vai calcular isso aqui e como não tem ponto e vírgula no final, ele vai dar um display aqui e vai dar um display aqui. Por isso que ele apareceu duas vezes. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui, e isso vai valer exatamente para os demais, a importância ou não de eu colocar ponto e vírgula é para ele ecoar ou não na tela. Eu vou executar de novo, 499 vai aparecer uma única vez. Pegaram a ideia, pessoal? Então, aqui de forma proposital, a gente implementou esse código com um pequeno problema. Se for 500, ele não vai implementar o aumento de 15, ele não vai entrar nesse primeiro if e automaticamente vai ter o problema. E o problema de não estar inicializando essa variável, ele dá um erro. De novo, vou tentar explicar isso aqui para vocês. Então, às vezes, o teu programa vai executar sem erro, mas a lógica está errado. Ele tem o que ser feito, o famoso teste de mesa. Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Aqui, ó, eu não vou inicializar essa variável, ela não vai existir. Porque no MATLAB, a variável só passa a existir quando você define ela explicitamente, o que é definir, fazer uma atribuição, que a gente chama de inicializar a variável. Ou tu faz uma atribuição do tipo novo salário igual a alguma coisa.
Mas se, de novo, eu entrei, como eu estou vendo só que é menor, se eu entrar aqui com 499, ele vai pegar o salário, 499, 499 é menor que 500, entrou, beleza, inicializou a variável, não vai ter problema. Quer ver? Vou executar. 499 vai entrar lá e meu salário final é 548, que seriam em 90 com 10%, 15%, desculpa, daqui. Pois bem, mas eu vou entrar agora com 500, sem inicializar essa variável. Vou entrar com 500, ela vai dar erro. 500, o que aconteceu? Indefinida a função, o variável novo salário. Mas como está aqui o novo salário, novo salário, novo salário? Sabe por quê? Porque como 500 não é menor que 500, ele vai saltar para a próxima instrução depois do end. Qual é a próxima instrução depois do end? Display novo salário. Mas que novo salário? Isso eu nem defini, em nenhum momento foi feita uma atribuição. Viram, pessoal, como vocês podem ter um código sem erro e a partir de uma entrada ele dá erro? Ah, mas como eu vou resolver esse problema? De duas formas, tá? Vocês têm que mudar a estrutura do menor aqui. Vocês vão ter que efetivamente achar uma outra lógica. Eu poderia começar a testar a lógica inversa, se o salário é maior que 1.000. E daí depois entrar. Então, efetivamente, eu poderia resolver esse problema. Tá? É uma questão de implementação. Espero não ter confundido mais vocês do que... Mas o meu objetivo era justamente mostrar o encadeamento e mostrar que, dado o encadeamento, você pode tomar decisões equivocadas sobre a tua lógica. Tá certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui para o nosso chatzinho e verificar se vocês entenderam este problema. Deixa eu ver aqui. Ah, joia, alguém está gravando, que bom, pessoal. Eu tinha esquecido completamente da gravação. Ainda estou fazendo... Meu microfone não funciona, kkkk. Tá, então usa o chat, tá, Juliana? Pessoal, conseguiram entender este exemplo? Sim ou não? Sim? Ficou confuso esse último exemplo? Sim, beleza. Sim, esse é o momento que o professor sente de orgulho e diz, aquele erro foi proposital, tá? Era para explicar para vocês a entrada. Não, vocês sabem que é brincadeira, mas sim, a gente faz isso de propósito, para confundir um pouquinho, para mostrar, principalmente, como o MATLAB te dá possibilidades ou não de resolver. Ele te diz aqui, sempre, isso é uma coisa muito... Eu, particularmente, acho bem chato essa questão de não definir variáveis, que o MATLAB te possibilita, e várias linguagens tem essa estrutura. Você definiu a variável, ela passa a existir. Tu jogou um caractere para ela é do tipo caractere ou string. Tu jogou um numérico, jogou um real, ela é do tipo float. Isso é uma facilidade na hora de definição, na hora de desenvolver. Mas quando tu tem algum erro de lógica que te dá essa questão, aqui que eu acabei de explicar, ele estava reclamando que o novo salário não tinha. Daí tu vai dizer, mas como não tem? Porque a condição não foi satisfeita. Então, esse é um tipo de erro que vai acontecer para vocês no MATLAB. Então, vocês sempre pensam em inicializar as variáveis de vocês. Primeira forma de resolver esse problema. Segunda, obviamente, é procurar a questão da tua lógica. Tá legal? Sim, 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 sim. Beleza. Tá legal? Pois bem, pessoal, o que eu gostaria que vocês fizessem agora? Para finalizar essa parte, voltando para cá, agora que vocês entenderam este código e viram as limitações de fazer esta estrutura, tá certo? De novo, só para resgatar, vocês poderiam equacionar esse problema aqui fazendo um outro teste. Eu optei por testar se ele é menor que 500. Eu poderia fazer a outra opção. Eu poderia testar o último caso dele, em que o salário é maior que 1.000. Daí ele iria entrar. Daí iria resolver o problema da inicialização. Eu só faço a lógica invertida, tá? Pensa um pouco nisso. Então, a primeira solução de vocês é resolver este pequeno bug quando eu entro com R$500, na minha implementação, alterar isso para não precisar inicializar a variável, trocar essa lógica. E a segunda atividade de vocês é adicionar mais uma cláusula, tá? Neste programa. Vocês estendem este problema aqui para adicionar uma cláusula de bônus por filho.
limitado a 2. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, ó, deixa eu vir aqui para uma parte para escrever. Se você tem um filho, primeiro de tudo, na entrada de dados, vocês não vão pedir apenas o salário. Vocês vão ter que pedir se a criatura tem filhos ou não. Qual é a possibilidade dele ter filhos? Ele pode ter 0 filhos, daí quanto ele vai ganhar? Ele vai ganhar 0 de bônus. Ele pode ter um filho, ele vai ganhar R$50 de bônus. Ele pode ter 2 filhos, ele vai ganhar 2 vezes 50, R$100 de bônus. Ele pode ter 34 filhos, ele vai ganhar quanto de bônus? R$100. Por quê? Porque eu estou limitado a 2 filhos. Ah, é verdade. Então, qual os testes que eu vou ter que fazer? Quando ele não tem filhos, ele ganha 0. Está resolvido o problema. Se ele tem um filho, ele ganha 50. Se não, else, ele ganha 100. Não interessa mais teste nenhum para mim. Essa lógica você tem que implementar. É, de novo, um desvio condicional encadeado. Pensam nisso. Repetindo. A cláusula que vocês têm que adicionar é um bônus por filho. Para mim saber efetivamente que ele tem direito a essa cláusula, eu preciso incrementar a entrada em quantidade de filhos. Penso nisso. E eu vou ter que incrementar a minha saída com bônus a partir do número de filhos. 0 não tem bônus. 1 tem 50. 2 tem 100. N tem 100. Onde N é maior que 2, maior que 0. Maior ou igual que 2, desculpa. Certo? Penso nisso. Outra questão, aonde pensam nisso? Aonde eu tenho que implementar o meu bônus? Bônus é o famoso plus a mais. Eu adoro essa frase, o plus a mais, e minha vida deu um giro de 360. Eu sempre brinco, então fica no mesmo lugar, né? Porque 360 tu para no mesmo lugar. Mas o que a gente vai fazer? O bônus tem que ser um bônus, um plus no teu salário. Ele só pode ser aplicado depois de calculado. Mas por quê? Porque senão tu vai matar a criatura. Imagina o cara ganha 500 pila e tem um filho, ele muda de classe. Ele não ganha mais 15%, né? Ele vai ganhar só 10%, só porque ele tem um filho. Então o bônus vai tirar um aumento dele. Então o bônus, por uma questão de meritocracia, ele só pode ser adicionado ao final da execução, tá? Penso nisso. Senão você vai sacanear o teu empregado dando um aumento de salário equivocado, tá? Ou injusto. Beleza, gente? Então, a primeira tarefa de vocês é verificar essa questão aqui do nosso primeiro erro, ver se vocês podem trocar essa lógica para que a gente não incorra no problema dos 500 pila e dar isso aqui. Essa primeira. Então, partem desse código, tentam alterar essa lógica. Depois, vocês partem para a questão de adicionar essa questão do bônus. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para ver se todos entenderam. Agora são 10 para as 10. Vamos fazer também um intervalinho e vocês começam a efetivamente a fazer esse exercício. Depois a gente vê se vocês conseguiram resolver esse exercício. Daí a gente parte para a segunda parte do desvio encadeado. Pode ser? Professor, o senhor pode rodar o programa de novo com o salário 499 para eu tirar uma dúvida? Claro. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que está o meu código. Está isso aqui. Vamos rodar. 499. 499 dá 548,90. Deixa eu ver. Tirou a tua dúvida, Juliana? Qual seria? 499, o que é? 499 é menor que 500. Ele vai fazer isso aqui. Não vai executar mais nada. Ele vai fazer isso aqui e vai cair fora e dar o display. Porque isso aqui só vai acontecer, esse if, se ele for menor que 1000. Não é? Então, ele não vai entrar nesse if. Essa aqui é a vantagem, pessoal, do encadeamento. Se é 499, ele só entra aqui e executa somente essa linha aqui. Não vai fazer ou executar esses outros códigos, porque ele não é menor que 1000, então ele já vai saltar para o final. Deixa eu ver. Para mim, deu esse valor também. Está faltando um else ali, professor. Como assim, Maurício?
Vamos ver. Professor, Fala. tu pode abrir o código ali? Claro, deixa eu só ver da Júlia. 499 mais 15% não dá tanto? Vamos ver. Vamos ver. Já vamos ver, Maurício. Vamos resolver o problema. É essa a ideia. Gerar problema. 499 mais 15%, 74, 573. Tu tá certo. E como é que deu 548? Fala, Maurício, resolve. Tá faltando um else logo abaixo da linha 6 ali, que ele acaba entrando na do salário menor que 500, aí ele executa o cálculo para o novo salário, aí ele cai naquele if ali, ó, salário menor ou igual a 1.000, que daí ele faz o salário vezes 10%. Exatamente. Pegaram a ideia, pessoal? Vamos lá. Olha o que está acontecendo. Ele entrou, o salário 499 é menor? Sim. Ele acabou 499, certo? 499 é menor que 500, ele aplicou isso aqui. Joia. Só que o salário 499 também não é menor ou igual a 1.000? E o que ele vai fazer? Vai pegar esse novo salário aqui. E agora, o que a gente faz? O que o Maurício está falando? Entra aqui e coloca um else. O que vai acontecer? Se ele é menor que 500, ele vai resolver esse problema aqui. Se não for menor que 500, ele vai entrar numa segunda parte. O que estava acontecendo é que, sem esse else aqui, pessoal, ele executa isso. Então, ele aplica 15 e aplica 10. É isso que estava acontecendo. Vamos fazer de novo para ver se está certo? Forneça o salário. 499. 573,85. 573,85. Parabéns, vocês fizeram o teste correto de mesa. Então, vocês validaram as entradas a partir de um teste. Agora, efetivamente, isso vai estar resolvido. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Muito obrigado. Testa 500. Tá. Tranquilo, Juliano? Pegou a ideia? Que joia. Isso aí. Isso se chama debugar. Isso se chama validar as tuas entradas e as tuas saídas, principalmente a tua saída. Tinha um erro. Então, vocês podem ver que esta implementação tosca aqui tinha dois problemas. Da inicialização, que depende, e depois nós tínhamos um problema que ele calculava duas vezes. A minha lógica tem que ser feita de forma a não permitir que eu entre em duas possibilidades, porque senão vai dar um erro. Tudo que vocês vão fazer, vocês têm que fazer. O que dá para nós fazermos agora? Vamos pegar um salário acima de 1.000. Salário acima de 1.000. 2.000. 2.000, ele tem que pegar quantos por cento? 2.000, 2.100. Menor ou igual a 100. Vocês acham que está certo isso? 2.000 é maior, ele vai pegar 5%. 5% de 2.000, 2.100. Qual é o que falta aqui para nós? Uma faixa intermediária. Vocês necessariamente têm que validar todas as possibilidades de entrada para verificar se ele está fazendo os cálculos. Daí vocês resolvem com os desvios condicional encadeados. Pegaram, pessoal? Me dá um retorno lá no chat. Precisam mais alguma explicação? Acho que não, então. Tranquilo? Então, façam o seguinte, pessoal. Com esse exemplo, vocês têm condição de alterar, então, adicionar, e depois a gente continua na segunda parte da aula, que é a parte de desvio condicional encadeado com o uso do else if. Tá legal? Beleza, então. Vamos fazer um intervalinho e vocês ficam trabalhando. Eu vou deixar aqui o código alterado para vocês darem uma olhada, certo? Verificar todas as entradas possíveis e depois a gente retorna. Agora são 5 para as 10. 10 e 10 a gente retorna para verificar, tá ok? Vamos parar a gravação agora, para não gravar o nada, né? Vamos ver se eu consigo, ou só quem inicializou. Não, dá para gravar. Segunda parte está gravado, interromper a gravação.